Bom dia, investidores! Meu nome é Gabriela Spork, sou analista de investimentos aqui da Toro. E estamos iniciando mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Hoje com ela, Stephanie Oliveira. Seja bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, Gabi. Bom dia, pessoal. E vamos para mais uma terça-feira. E já iniciando as notícias internacionais, então, falamos sobre esse pacote de estímulos, mas também de outros pontos que estão influenciando nas commodities hoje. É isso, gente. O petróleo acelerando o movimento de alta bem importante. Temos alguns drives que estimularam a China a estimular a economia, digamos assim. Alguns desses drives não são tão positivos assim, olhando no aspecto geral, mas no sentido de pressão no preço acaba sendo positivo. Primeiro ponto que chama muita atenção do mercado: preocupações com alguns atritos, digamos assim, no Oriente Médio, acabam provocando um medo de um possível fornecimento do petróleo. Outro aspecto que chama atenção: já tem algum tempo que a gente tem falado aqui do furacão Francine, que tem ali operado na região do Golfo do México. Agora a preocupação é que um novo furacão ele possa também atingir a região. Então, alguns funcionários ali das petrolíferas tendo que não atuar justamente por essa preocupação. E aí, diante desse cenário, a China levanta ali uma bandeira de preocupação e traz estímulos monetários muito importantes para esse aquecimento de um mercado de um modo geral. A gente sabe que a China é a maior demandante, então estímulos monetários eles fazem com que o mercado todo ele olhe com esse aspecto de crescimento da demanda. Porém, esse estímulo ele é monetário. Só para vocês terem ideia, o pacote de estímulos que a China está fazendo agora, ele é o maior do que até mesmo quando nós vimos na pandemia do Covid-19. Então, é um estímulo maior do que dessa época. Porém, alguns especialistas dizem que para que esse aumento dos preços do petróleo ele seja um pouco mais duradouro, a China vai ter que alinhar também uma política fiscal expansionista e não somente uma política monetária. Então, trouxe pessoal aí para o petróleo e aí vamos ver como isso vai refletir no nosso mercado. Agora falando um pouco sobre taxas de juros lá nos Estados Unidos. O corte de juros no Fed talvez pode colocar a economia dos Estados Unidos no famoso pouso suave. Isso foi uma fala do CFO da Goldman Sachs, né, uma figura bem importante aí para o mercado, e foi uma fala que acontece em um momento bem importante também, em que alguns participantes do mercado questionam se esse passo foi maior que a perna e também se, principalmente, né, se ele foi feito a tempo de conseguir aí evitar uma recessão na economia americana. Lembrando que foi a primeira vez que o FONC fez um corte de juros tão grande, né? A última vez tinha sido lá, desde a pandemia, claro, a última vez tinha sido lá em 2028. E aí o Dennis Coleman, que é justamente esse CFO, ele comentou que espera que uma inflação convergindo para a meta, olhando o mercado de trabalho ainda bem estável, ele espera, juntamente com esse corte, ele espera que o mercado tenha uma confiança maior. E falando de mercado, esse mercado está bem dividido referente a como será a próxima reunião que acontecerá em novembro, né? Então 50% acredita que teremos um corte de 0,25, os outros 50% 0,5. Eu acho interessante que ele já nem trabalha com uma manutenção, ele já espera aí um corte, mas ainda não se sabe a magnitude. E agora falando de dados um pouco mais recentes, de hoje também, PMI composto da Alemanha recua em setembro e atinge o menor nível em 7 meses. É isso. O PMI composto ele vem nesse cenário de desaceleração. Quando nós olhamos para o PMI industrial, a queda foi de 42 para 40 pontos, mais alguns, acho que foi para 40,3. E aí, quando a gente olha para o PMI de serviço, ele também recua, só que ele consegue permanecer acima do nível dos 50 pontos. Qual que é o grande ponto de preocupação? Quando a gente olha para o PMI industrial, ele já está abaixo dos 50 pontos há bastante tempo. Abaixo dos 50 pontos, gente, significa que a economia está operando em contração. E aí um ponto que chamou muito a minha atenção é que o PMI de serviços, apesar de vir ali no recuo, ele ainda se mantém acima dos 50 pontos, mostrando como oscilação em preço no segmento de serviço acaba sendo o mais difícil e o mais resiliente na hora de trazer ali uma pressão para baixo. De todo modo, o mercado ele acompanha de perto esses dados da Alemanha. É de se atentar, a gente sabe como a Alemanha ela é uma potência na zona do euro, mas por hora PMI com foco em serviços permanece acima de zona de expansão, agora industrial não, já está abaixo de contração há bastante tempo.
Agora, caminhando para as notícias nacionais. Equipe econômica nega o afrouxamento em ajuste fiscal. Então, ontem, né, em coletiva, a equipe acabou negando aí esse afrouxamento, disse que essa liberação de 1,6 aí nos gastos para os ministérios não é um afrouxamento dessa política econômica, só que essa avaliação ela vai de encontro à percepção do mercado, ao relatório que foi divulgado aí na sexta-feira. No relatório, ele basicamente reduziu de 15 para 13,3 bilhões essa contenção de gastos. Aí, segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, essas projeções trazidas no relatório, elas são conservadoras e que será possível sim chegar no final do ano com o cumprimento da meta fiscal. Uma outra fala também dele que trouxe um alívio é que eles estão acompanhando com cuidado o desenvolvimento das receitas e das despesas. Um outro secretário, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, ele também trouxe algumas falas trazendo um pouco mais de alento para o mercado, falando que o descumprimento da meta fiscal, né, até mesmo a mudança dessa meta fiscal para esse ano é algo que nem seria viável. A verdade é que depois que, no momento dessas falas, a gente teve um índice operando com um movimento um pouco por mais que ele ficou de lado ontem, ele teve umas pernadas de alta e o dólar corrigindo um movimento de alta, tá, pessoal? Mas também a gente precisa ver por quanto tempo, né, esse alívio vai permanecer aí por parte do mercado. E agora falando de Bovespa, após 5 quedas seguidas, Bovespa volta aos 130 mil pontos. É isso, gente. A festa dos 130 mil, ela veio, mas um cenário negativo. O Bovespa, ele cai, vai para a região dos 130 mil. Esse patamar, gente, só foi atingido em 9 de agosto, quando nós observamos um pânico global, em que estava todo mundo preocupado com o cenário de recessão lá nos Estados Unidos, Gabi. E aí veio esse movimento de queda generalizado. Foi a última vez que o Ibov chegou nesse patamar. Os pontos que trazem a maior preocupação e pressionam o Ibov para baixo é justamente o medo de um cenário, da preocupação com o cenário fiscal aqui no Brasil. O volume financeiro negociado ontem também foi abaixo da média, e esse volume abaixo da média, ele mostra talvez principalmente o investidor estrangeiro tirando o pé, a falta da liquidez do mercado. O investidor doméstico também, ele não tem tanto apetite mais assim, e isso acaba trazendo essa preocupação. Eu trouxe alguns gráficos aqui para vocês. O primeiro mostra essa pernada de queda depois de atingir acima dos 137 mil, vindo agora por 135, e um outro mostrando um pouco sobre esse volume financeiro abaixo da média do mercado. Então, de todo modo, mesmo com as commodities nesse cenário mais importante, a preocupação com o cenário fiscal acaba tomando conta do mercado. Ontem nós vimos o rendimento dos nossos índices, dos nossos DIs futuros operar em altas absurdas, principalmente os mais longos, porque vão apresentar ali a preocupação com o comportamento, digamos assim, dos nossos dirigentes e como o mercado vai se comportar com o cenário macroeconômico. Enfim, mercado ontem todo festejando, lá fora foi um cenário de alta generalizado, por aqui a gente não aproveitou essa festa. E aí falando sobre isso, né, Gabi? Tesouro Direto em greve, vendas estão suspensas por hoje. Então essa greve ela é justamente dos servidores da instituição, tá? Então todas as ordens de compra e venda que foram agendadas para hoje, elas serão aí canceladas, e aí até em nota o governo, o Tesouro falou para que as pessoas agendem novamente no dia seguinte. Mas um ponto que eu acho interessante a gente destacar, galera, é que no caso das operações de resgate antecipado, os próprios agendamentos serão realizados ao longo do dia, ou seja, as pessoas conseguirão ter liquidez para, né, girar esse dinheiro. E lembrando também que essa greve já acontece desde agosto, e por causa dessa greve o Tesouro ele adiou 2 reuniões super importantes, que eram as entrevistas do relatório mensal da dívida pública e também do resultado do Tesouro Nacional, que ainda seguem sem data prevista aí para acontecer. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, reforçar o quão importante é o like de vocês e agradecer também, Stephanie, pela sua participação. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, pessoal. Fica aí que eu vou acompanhar o mercado ao vivo com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.